Dia! Um ótimo domingo para você! Que Deus abençoe grandemente seu dia. Tô eu aqui no domingão, aqui um silêncio nesse lugar. Até escutei um galo cantando agora há pouco. Tudo de bom, né? É aproveitar o nosso dia desde o início dele e dar graças, ter um coração grato a Deus, porque Ele é bom o tempo todo e Ele tem nos sustentado, tem nos guardado até aqui. Oi, Denise! Oi, Solange! Bom dia! Bom dia para vocês! Um excelente dia! Então, vamos continuar a leitura ali, né? Mais uma vez, é um capítulo contínuo esse. Ele só vai separando ali, mas ele não tem nenhum subtítulo nesse pedaço, né? Dando Salomão escrevendo aqui as instruções e os versículos falando um com o outro, né? A respeito do caminho que a gente deve seguir, das escolhas que a gente deve fazer, né? Para que a gente possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mais uma vez falando a respeito da prudência, da importância da prudência e dela como o princípio da sabedoria. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor. Vou ler de novo porque tem mais um trechinho do mesmo versículo. A estultícia do Senhor perverte o seu caminho. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira, né? A esperteza do homem, quando ele me chamou a atenção esse versículo, né? A estultícia do homem perverte o seu caminho. Aquela esperteza, o querer levar vantagem em todas as coisas, acaba pervertendo o caminho por onde ele está passando. E mas é contra o Senhor o que o seu coração se ira, né? Aquilo que ele se indigna, né? Vai contra o princípio de Deus. Confuso aqui um pouquinho, né? As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. É nesses versículos que é interessante a gente olhar em outras versões para ver o contexto. Às vezes uma palavrinha fora de ordem aqui já dificulta a compreensão. Essa Bíblia que eu estou lendo é a linguagem, é a Almeida Corrigida. Uma que tem uma compreensão muito boa é a NVI, né? A Nova Versão Internacional, que ela traz próximo para a realidade de hoje, né, a linguagem, porém não distorce o texto, como a NTLH, que eu não gosto daquela versão, a nova tradução da linguagem de hoje. Ela já muda muito o sentido das coisas, né? É bom assim para ler uma primeira vez, para conhecer, mas não para fazer estudo em cima dela, né? As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Ao que adquire entendimento, ama a sua alma. O que conserva a inteligência, acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Essa é a justiça do Senhor. Ainda que tardia aos nossos olhos, Deus é pontual em tudo aquilo que Ele faz, né? Deus é longânimo, Ele dá chance para que todos se arrependam. Isso eu vejo até nessas coisas, a misericórdia de Deus pela humanidade sobre a vida de cada um. Porque Deus, se fosse fulminar a humanidade por conta dos pecados, não existiria mais nada. Mas Ele é longânimo, Ele dá um tempo para que Ele, antes de operar a injustiça, para que as pessoas tenham esse tempo para se arrepender, né? Já não viu aquele dizer nosso, né? Que fala assim que o bonzinho morre antes, né? Tem a pessoa, o vaso ruim não quebra. Tem alguns dizeres assim que interpretam isso, que parece que a pessoa, assim, quanto mais coisa errada ela faz, mais longa vida ela tem e fica ali apurrinhando a vida de um e de outro, né? Deus tendo misericórdia, dando a ela chance de arrependimento até o último sopro de vida,
Deus é bom demais e nossa mente nunca vai compreender a grandeza desse amor. Então, se você está sofrendo alguma injustiça, né, descansa no Senhor, coloca tudo diante dele e ore pelos que te perseguem, porque no tempo certo Deus vai agir e a justiça dele é uma justiça transformadora, né? Enquanto ele vê no coração do pecador um pontinho ali onde possa haver arrependimento, ele não desiste de nós, né? Deus é bom demais. Onde que eu parei aqui? No 9, né, da falsa testemunha. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Olha que lindo, né? A sua glória é perdoar as injúrias, as ofensas que recebe. Nisso há glória, em dar o perdão, né? Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contendas da esposa, as contenções da esposa. E um gotejar contínuo as contenções da esposa. Olha, tá falando de duas coisas. No primeiro momento eu associei a insensatez do filho ao desgosto também da mulher. Mas não, ele está comparando uma coisa com outra, que assim como um filho insensato é desgraça para o pai, uma esposa que vive em contenda, rixosa, que vive brigando, também é como um gotejar contínuo, é uma tortura ali na vida do homem, né? Você vê que coisa? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, falando da mulher, né? Quem encontra uma mulher sábia, essa edifica o seu lar. Aqui tem um versículo que fala isso também em Provérbios. A mulher sábia edifica seu lar e a tola o derruba. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. O que guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. Fica a dica, né? Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Olha só, falando das correções do Senhor. Às vezes a gente vê uma pessoa padecendo, até para ajudar alguém a gente precisa buscar a direção do Senhor, porque às vezes Deus está ali, né? Tratando com aquela vida, permitindo situações difíceis para que ela se arrependa, para que ela se dê conta dos seus maus caminhos, e a gente vai lá e abranda tudo e resolve tudo, e ela deixou de aprender, né? Então esse versículo envolve uma sabedoria. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Né? Olha, queria um para anotar aí no seu post-it, na tua geladeira? Guarda lá um versículo para a gente viver no dia de hoje. Né? O temor do Senhor conduz à vida. A reverência a Deus, reconhecer Ele como Senhor da sua vida e não como servo. Às vezes a gente se confunde que é Deus para fazer favor para nós, né? Deus não é servo nosso, Ele é Senhor e Ele precisa estar no mais alto trono dentro da nossa vida, dentro do nosso dia. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Louvado seja Deus. O preguiçoso mete a mão no prato e não querer ter o trabalho de o levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aparecerá a prudência, repreensão ao sábio e crescerá em conhecimento. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá
a prudência, né? Uma pessoa que repreende aquele que escarnece, a pessoa que não quer encontrar sabedoria, ele vai ver que não deveria ter feito isso, né? Como mexer num vespeiro. Agora, quando repreende o sábio, como diz assim, e crescerá em conhecimento. Mesmo a pessoa que vai lá repreender uma pessoa que é sábia, ele vai crescer ainda mais em conhecimento, né? Porque o sábio sabe receber a correção, porque ele busca o conhecimento o tempo todo. O que maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Terminou aqui o capítulo 19, né? No versículo 29, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Sempre vai valer a pena a gente andar em justiça, ainda que muita incompreensão venha sobre a nossa vida, ainda que em alguns momentos você desanime, puxa, parece que o mal está vencendo, parece que o mal está prevalecendo. Espera no Senhor, descansa nele. Busque essa sabedoria de Deus para reconhecer o que você precisa aprender, o que você está aprendendo diante dessa situação, porque a palavra de Deus é clara quando diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. E isso tudo que você está vivendo vai cooperar para o teu bem, pode ter certeza disso, porque você é menina dos olhos de Deus. Amém? Um beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia, um dia de estar com a família, né? Que Deus abençoe a sua casa e que você, mulher, cresça cada vez mais em sabedoria para edificá-la, né? Em graça e em conhecimento daquilo que Deus é. Até amanhã, gente, se Deus quiser, 6h16, estamos aqui de novo.